Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos iniciar nossas videoaulas desse terceiro bimestre. Hoje a prof vai falar sobre um assunto que estará na apostila. Já vou começar a adiantar, tá bom? Depois a gente ajeita lá na apostila direitinho para completar as atividades, deixa tudo em ordem, certo? Então, semana passada a gente conversou, né, sobre a química, a história da química, sobre os químicos famosos, né, que dedicaram a vida deles ao estudo da ciência, da alquimia. Vocês viram alguns personagens, né, pesquisaram as pessoas que fizeram a diferença. E hoje eu vou falar sobre historicamente como chegamos na nossa química atual, mais conhecida. Então, assim, quando a gente fala em alquimia, a palavra alquimia, o al quer dizer a, e quimia quer dizer mistura de ingredientes. Então, a mistura de ingredientes. Então, quando se fala em alquimia, mistura de ingredientes. Ela sempre esteve presente na história da humanidade, tá? Desde a Grécia Antiga. Na Idade Moderna, na Idade Média, perdão, ela foi mais difundida, as pessoas tinham mais, estudaram isso com mais afinco, né? Por quê? Porque a alquimia buscava entender as coisas, né? Como as coisas funcionam. E ela era muito relacionada com os mistérios, com as superstições, o ocultismo, com a religião e o conhecimento espalhado, né, de diversos sábios daquela época e de épocas anteriores, né? Então, as coisas que se tinham conhecimento, se buscavam as respostas, né? Como funciona, por quê. Então, começa-se a pensar de uma forma mais ampla e buscar respostas. Entre as suas ideias, né, da alquimia, uma delas que vocês já ouviram falar, a gente conversou um pouquinho na aula também, a pedra filosofal, onde a ideia central era transformar o chumbo ou até outros metais, né, em ouro, que era chamada transmutação, você transmutar uma substância em outra substância. Eles achavam, né, que conseguiriam isso por meio de uma peça particular da matéria, que seria, né, a pedra filosofal. Então, a partir do momento que eles achassem essa pedra filosofal, né, essa matéria específica, ela poderia transformar o chumbo ou outros metais em ouro, tá? Teve um alquimista, o Arnoldo de Villanova, que ele escreveu a seguinte frase dele, né? Que existe na natureza certa substância pura que, quando descoberta e levada pela arte a seu estado perfeito, converterá à perfeição todos os corpos que tocar, né? Então você vê, buscava-se uma perfeição, a saúde, né, o bem-estar, de certa forma, né? Você está saudável, você trabalha melhor, você vive melhor. Então, de certa forma, essa busca tem um tanto quanto a ver com as nossas formas de vida, né? Era uma crença baseada nos ideais do filósofo Aristóteles. Você já deve ter ouvido falar. Então, é muito antigo, né? E o Aristóteles ele dizia o seguinte, de que toda matéria é formada por 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E desses elementos ele tirava 2 princípios de cada um: umidade, leveza. Mas isso não é importante agora para vocês, tá? Mas enfim, pegava-se esses 4 elementos e acreditava que essa matéria que a matéria em si era formada disso. Hoje a gente sabe que não, que a matéria é formada por átomos, né? Mas por mais de 2.000 anos se acreditou nisso. Então, né, olha só, bastante tempo, né, acreditando, até se conhecer o átomo, vamos dizer, né? E aí eles pensavam que eles podiam transformar
os outros produtos que fosse uma vida adicionada à qualidade que possuísse em comum. Então, pegava desses elementos uma qualidade em comum para poder fazer essas transformações. Então, era mais ou menos esse o caminho, a linha de pensamento que eles tinham a respeito da pedra filosofal. Uma outra coisa que eles procuravam também, que de certa forma está associado, o elixir da longa vida. Ou seja, um elixir, né, uma bebida, uma substância que permitiria a imortalidade, né, ser eterno, viver para sempre. Então imagina você viver para sempre, desfrutando de boa saúde, né? E então era uma coisa que eles buscavam descobrir, né? Apesar de não terem alcançado seus objetivos, os alquimistas, né, porque a gente não conhece ninguém que viveu para sempre, nem tampouco que transmutou, né, fez a transmutação do chumbo em ouro. Então, aparentemente, pelo que nós sabemos, eles não alcançaram os objetivos. Mas eles foram os pioneiros no desenvolvimento de técnicas de laboratório, como a destilação e a sublimação, que são usadas até hoje, né? Então, na busca por esse conhecimento, eles descobriram outras coisas, eles tinham técnicas, né, desenvolveram técnicas de laboratório, porque isso não existia, vamos pensar aqui, né? Como estamos falando historicamente, desde do não existir até o que a gente vê hoje. Então, hoje, quando a gente vê na televisão, um laboratório, o pessoal trabalhando, né, tudo de branco, é uma coisa recente. Não era assim na Idade Média, no século XV, no século XVI, né? E então, assim, foi o início mesmo, veio da alquimia. Aí, no início do século XV, surgiu o Renascimento, que era um movimento artístico e científico baseado no quê? Na racionalidade, né? Ou seja, era uma doutrina que nada existe sem uma razão, sem uma explicação racional. Então, eles iam muito mais pela razão do que pela superstição, né? Ou por uma coisa que alguém falou e não provou, tá? Então, tinha que ter lógica. Eles usavam o raciocínio ao máximo, né? Do que conseguiam. Então, o modo de pensar dogmático, místico, supersticioso da alquimia começou a ser mudado por meio do quê? Da ciência experimental, das experimentações. Vamos ver se isso com aquilo, o que acontece, enfim. Aí, o trabalho de vocês, bastante, né, alunos pesquisaram Paracelso. Então, eu vou falar só um pouquinho que a gente já viu bem ele, né? Então, em 1493 nasceu o Paracelso, que ficou conhecido por esse nome, né? Mas o nome dele era outro, mas vocês já viram tudo isso. E que, apesar de ligado à alquimia, ele desenvolveu a iatroquímica, que tinha a finalidade de preparar medicamentos, né? Para ele, o nosso corpo, é um conjunto de substâncias químicas que, quando estão em harmonia, tudo bem. Mas se a pessoa está doente, essa composição química está alterada. E ele achava, né? E ele trabalhou em cima do quê? De desenvolver produtos químicos que retornasse a harmonia corporal, que a pessoa, né, ficasse bem. Então, ele é que iniciou de forma mais científica essa parte toda de medicamentos, né? Então, uma figura super importante. Depois também nós tivemos o filósofo inglês François Bacon e o francês René Descartes, né? Onde o pensamento científico se desenvolveu baseado em experimentação e o uso lógico da matemática. Quando a gente fala em ciência, ela está muito atrelada à matemática, fórmulas químicas, a composição molecular, né? Os átomos, quantos átomos se ligam. Então, a matemática está sempre presente e a matemática é uma ciência exata. Então, se você prova uma coisa matematicamente falando, você consegue provar. Porque os números não mentem, não é assim? Então, depois, uma outra figura emblemática foi o polonês Nicolau Copérnico, que ele revolucionou
quando propôs que o Sol foi super, né, complicado na época, e não a Terra era o centro do universo. Então, tudo que as pessoas acreditavam, ele falou, opa, não é assim não. E expôs toda a teoria dele. Aí tivemos Giordano Bruno, que eu, se eu não me engano, ninguém pegou ele como estudo, Galileu Galilei, Johannes Kepler, que contribuíram para separar a astrologia da astronomia e a alquimia da química. Então, quando a gente fala em astrologia e astronomia e alquimia e química, te remete ao quê? Ao que é cientificamente comprovado, que tem, né, todo um aparato científico com experimentações, né, com uma técnica voltada mesmo à razão, à ciência, mas de uma forma mais pura, digamos assim. E quando a gente pensa em astrologia ou em alquimia, é algo mais sensitivo, né? Talvez eles até tenham a ideia seja comprovada depois cientificamente, né? Mas a princípio não, eles acreditam naquilo e vão seguindo pelas experimentações não tão científicas assim, né? Que é a grande diferença, o grande diferencial. Aí os cientistas mais marcantes, né, também dessa transição da alquimia para a química foram Robert, cadê o nome dele? Robert Boyle e o Antoine Lavoisier, tá? O Lavoisier, vamos falar assim, super íntimos dele, porque é um nome que a gente enrola a língua para falar em francês, né? Então, o Robert Boyle, ele era irlandês de uma família muito rica. Então, foi investido muito dinheiro, né, no estudo dele. Ele pôde viajar para vários lugares, porque, como eu citei em aula, não existia internet. Hoje a gente não obtém um conhecimento se a gente não tiver interesse. Porque a gente tem condições de pesquisar as coisas na palma da nossa mão, né? E não é nem de forma figurada que eu estou falando. Realmente, o celular fica na palma da nossa mão e a gente tem acesso ao conhecimento que quiser, basta querer. Que aí já é um outro assunto. Mas você querendo pesquisar alguma coisa, descobrir alguma coisa, você tem ferramenta. Você não precisa ter nascido rico, né? Muito rico, claro, que tem pessoas que não têm acesso ainda à internet, né? Mas falando de uma forma mais mediana, é mais fácil essa pessoa conseguir ter internet do que conseguir viajar pela Europa toda para conversar com grandes cientistas, grandes mentes, né? Que estão vivendo naquela época, buscar conhecimento dessa forma. E ele pôde fazer tudo isso e fez muito bem feito, né? Aproveitou bem a inteligência dele, a riqueza dele, tanto que ele é considerado o pai da química, porque ele de fato introduziu o método científico. Quando a gente fala de método científico, é você seguir critérios, né, para você falar o que você vai falar, para você chegar a deduções, para você chegar a respostas da pergunta, né? Não tem uma pergunta inicial lá, a pergunta inicial a dúvida, e você, através do todo esse método científico, do processo científico, você vai buscar as respostas. Então, ele trabalhou muito nisso. E ele publicava, assim, abertamente todos os trabalhos, e os detalhes, né, do trabalho dele. Tem gente que tá trabalhando e tal, esconde, né, com medo, não sei. E ele não, ele expunha como era o trabalho dele, como ele trabalhava, para incentivar as pessoas mesmo a seguirem o método, né? Ele defendia o uso de experiências e não aceitava hipóteses só por serem, sei lá, consagradas. Alguém falou, vamos supor, o rei falou que batata é fruta. Não, só porque ele falou baseado em quê? Ah, ele provou, ele viu, ele descobriu que é. Não, então não valia. Então tinha que ter realmente a parte científica ali. E ele era contra, olha só, por isso que ele já quebrou com a alquimia, né? Ele era contra a produção da pedra filosofal, porque ele considerava frívolo e materialista, né? Você querer transformar um metal em ouro buscando riqueza, né? Ele achava que tinham coisas mais importantes, então ele era contra, tá? Aí, Lavoisier, ele é o fundador da química moderna, então não podemos jamais esquecer dele, mesmo porque foi uma mente muito brilhante, tá?
Os estudos marcados por grande precisão, ele era muito preciso, ele era muito metódico, né? Ele tanto qualitativa quanto quantitativamente. Então, assim, quando você fala em qualidade e quantidade, ele era muito preciso em ambos. Ele utilizava balança, tudo ele pesava direitinho, media, anotava, né? E com esse brilhantismo todo dele, ele derrubou teorias como a do flogístico, né? Quando ele descobriu o oxigênio, que o flogístico tem a ver com a queima do oxigênio, né? Que é quando ele explica a combustão, né? Ele descobre o oxigênio explicando a combustão. Nós não fizemos em sala, vamos tentar fazer online, é bem tranquilo, uma experiência. Quando você coloca uma vela para queimar e você abafa essa vela com um pote de vidro, né? Vamos pegar um pote de azeitona, vamos imaginar. Essa vela vai queimar por um tempo e vai parar. Por quê? Porque o fogo ele precisa de um gás que é o oxigênio para queimar. Então, quando acaba o oxigênio, que ele queima o oxigênio, transforma em gás carbônico, né? Em CO2. Então, quando acaba, o fogo acaba junto, porque ele precisa de um elemento para queimar. E se achava que não, que era no próprio fogo que se alimentava, enfim, era uma outra teoria. E ele descobriu que não, explicou a combustão e descobriu o oxigênio. Criou a lei da conservação de massas, lançou o Tratado Elementar da Química. Então, assim, ele contribuiu grandemente, né, para química. Depois veio o Dmitri Ivanovich Mendeleev, já agora pouco mais recente, ele nasceu em 1834 e morreu em 1907. Então, assim, ai, professora, a mais recente faz mais de 100 anos. Sim, mas é recente. Pro nosso, quando você pensa, né, em o tempo que ele gastou aí, mais de 70 anos de vida, que ele tenha passado uns 50 estudando e desenvolvendo questões, né, é pouco tempo cientificamente falando, tá? E ele desenvolveu a tabela periódica, tá bom? Então, assim, quando a gente fala da química, como a gente vê hoje em dia, ela tem pouco tempo, né? Ela tem mais de 200 anos, então é uma ciência, assim, relativamente nova. E um aspecto interessante é que foi a descoberta da radioatividade, tá? Por quê? Só para vocês ficarem aí pensando. Na alquimia, eles queriam transformar o cobre ou outro metal em ouro. E com a radioatividade, o que descobriram? Que o urânio, que é um elemento radioativo, tá? Ele emite radiações naturalmente e se transforma em chumbo. Então, olha aí. Então, imagina quantas coisas ainda temos para descobrir, né? Agora, depois de mais de 2000 anos que eles estavam pesquisando e buscando informações, hoje você sabe que um elemento pode se transformar em outro. Talvez não tenhamos, né, a tão sonhada aí, humanitariamente pensando, né, pedra filosofal. Mas olha que interessante, quando existe a vontade, a necessidade de descobertas, de se buscar, né, que é sempre buscando viver melhor. Isso eu não tenho dúvidas. A gente responde essas questões buscando viver melhor, buscando qualidade de vida, buscando aprimoramento, crescimento. E quem diria, né? Mais de 2000 anos depois se descobre a radioatividade, aí tem os átomos, hoje a gente tem física quântica, enfim, uma série de coisas também, né? E então o urânio ele se transforma naturalmente em chumbo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. E depois a gente continua direitinho para passar na apostila, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.